Abra a sua palavra, Êxodo, abra a palavra do Senhor, a Bíblia do Senhor, Êxodo capítulo 4, versos de 1 a 9. Êxodo capítulo 4, versos de 1 a 9. Eu vou ler na versão NVT, se você tiver uma outra versão, não tem problema, são só sinônimos, tá? Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse, faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés, agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando atirou estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando atirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda, se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem ouvirem depois desses dois sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra. Quando o fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Moisés, porém, disse ao Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Até aqui. Pai amado, eu quero te louvar e quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus que sempre nos ouve, Senhor. O Senhor tem sido um Deus que tem falado à Igreja Batista a Redenção de maneira poderosa, Pai amado. E isso não tem nada a ver com o pregador, não tem nada a ver, Senhor, com as nossas capacidades ou habilidades, mas tem a ver com o teu propósito para com esta igreja. Portanto, eu quero te pedir, Pai, humildemente, que mais uma vez o Senhor fale poderosamente conosco, Pai amado. Peço que o Senhor leve a nossa mente cativa ao Senhor, porque só o Senhor sabe o que se passa nas regiões, na esfera espiritual. O Senhor sabe como o inimigo trabalha para tirar a semente plantada nos nossos corações. O Senhor sabe, meu Deus do céu, que na grande maioria, Senhor, dos irmãos, nós estamos aqui, Senhor, com problemas do dia a dia, contas para pagar, negócios para serem fechados, temos aqui problemas de saúde, problemas familiares, e tudo isso tende, Senhor, a roubar a atenção que nós devemos dar à tua palavra, mas é a tua palavra que sara. Foi pregado aqui na quinta-feira passada, Senhor. É a tua palavra que restaura, é a tua palavra que provoca transformações verdadeiras em nós. Então te imploro, em nome de Jesus, não deixe que absolutamente nada da nossa semana, Senhor, absolutamente nenhuma briga, nenhuma intervenção, nenhuma conta, nenhuma doença, nenhum tipo de preocupação tirar a atenção que nós devemos dar à tua palavra, porque é ela que nos cura, é ela que nos restaura. Então, Espírito Santo de Deus, eu apresento, Senhor, agora os nossos ouvidos, mas acima de todas as coisas, os nossos corações, para que o Senhor fale, para que o Senhor profetize, para que o Senhor atue de maneira poderosa. A ti nós oramos e agradecemos por essa oportunidade, Espírito Santo, de te ouvir, no nome de Jesus. Amém e amém. Você é inseguro? Há algum tipo de insegurança dentro de você? Você sabe que nós vivemos em um mundo em que
a sociedade pós-moderna é uma sociedade comportamentalmente doente. Porque na grande maioria das vezes nós somos exigidos, somos colocados em uma plataforma de exigências, no qual na grande maioria das vezes nós não temos habilidade para lidar. Tamanha a exigência das coisas que acontecem do lado de fora. Tamanha as exigências daquilo que acontece na sociedade. Por exemplo, hoje em dia, pede-se para que você seja um herói 24 horas por dia. Pede-se para que você execute os papéis que estão nas suas mãos como o mais exímio pai, a mais exímio mãe, o profissional mais exímio, aquele que faz negócios e não falha, aquele que faz investimentos e ganha 100, 300, 400% como retorno. Então, se é exigido que você seja o melhor em tudo aquilo que você se propõe a fazer, faz parte da sociedade pós-moderna que só quer retirar. É uma sociedade que entende que para você estar adequado ou para você estar encaixado no padrão que ela existe, então você precisa dar a ela, ou você precisa ter como feedback 100% de sucesso em todas as coisas. E isso nos deixa inseguros. O jovem fica inseguro porque ele fica pensando nos trabalhos, na faculdade, na profissão. O jovem casal fica inseguro porque fica pensando, meu Deus do céu, eu tenho que mudar de casa, eu tenho que tentar trocar meu carro, eu tenho que tentar fazer faculdade. Você tem que conciliar tantas coisas. Então você começa a ser exigido, e chega um determinado momento da sua vida que você fala, meu Deus do céu, mas e se eu falhar em tudo aquilo que você está me pedindo? Como mãe, como pai, como homem de negócio. Isso gera um sentimento chamado insegurança. E qual é o grande problema da insegurança? É que, na grande maioria das vezes, as pessoas taxam a insegurança como um ato de covardia. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas falam, nossa, mas a pessoa ela não devia ser mais ousada, porque nós vivemos uma sociedade ousada. Essa pessoa não devia ser mais empenhada. Essa pessoa não devia ter mais coragem. Como se coragem fosse a ausência de medo. Na verdade, a melhor definição que eu ouvi sobre coragem é que você vai atuar apesar do medo. Mas parece que nós somos, a vida nos coloca em determinados momentos em xeque acerca daquilo que nós devemos fazer. Então, deixa eu falar uma coisa com você. Insegurança, ela não é simplesmente um sinal de falha, de caráter, de medo, como se prega aí fora. Você sabe o que é insegurança? A insegurança, às vezes, ela é o acúmulo de frustrações ou ela é o acúmulo de experiências que não deram certo. Moisés está aqui agora recebendo um chamado de Deus. Olha, estou te convocando para você ir e libertar o meu povo. Agora eu quero que você pense no background de Moisés. O que aconteceu com a vida de Moisés até agora? Moisés está começando agora o segundo estágio da sua vida. Por quê? Porque os primeiros 40 anos de Moisés, como é que foram? Foram criados diante de um faraó. Ele era um filho adotivo. Coexistia com o irmão que tinha a primazia sobre ele. Moisés era uma pessoa que viveu sendo educado na cultura do Egito e que depois de uma série de fatos teve que sair de lá correndo às pressas porque tinha matado um capataz que estava castigando um judeu e descoberto a sua origem, descoberto a sua linhagem, ele foi proteger esse judeu, então acaba matando ele, tem que fugir do Egito. E Moisés estava agora basicamente apacentando, olha só, imagina alguém que viveu no mais alto meio empresarial, vamos colocar assim, dessa forma, alguém que ele era tido como filho adotivo de um chefe governamental acima de todas as pessoas, e de repente esse homem se vê agora apacentando ovelhas. Você imagina que todo o know-how que ele tinha, todo o background da vida dele que ele tinha aprendido, agora tinha caído por terra. Quando nós olhamos esse texto, que Deus chama Moisés, é o texto do chamamento da vocação. Aliás, a pregação de hoje estará vinculada com a pregação da semana que vem, porque semana que vem eu vou falar sobre vocação. O vocário, chamado de Deus. Moisés está aqui agora ouvindo esse chamado de Deus. Ele está sendo convocado a liderar, convocado a libertar o povo que está, sabe aonde esse povo está residindo?
Esse povo está onde ele teve os maiores conflitos existenciais da vida de Moisés. Você já parou para pensar que às vezes nós criticamos Moisés, mas por que Moisés coloca tantas objeções no chamado de Deus? Mas nós nos esquecemos de ver para onde Moisés estava sendo chamado e para que ele estava sendo chamado. Para onde ele estava sendo chamado? Ele estava sendo chamado a voltar para lidar com o seio familiar, que lhe causou sérios problemas. Moisés não estava indo para uma terra nova. Moisés estava tendo que voltar, sabe para onde? Para o berço da transformação, do fracasso, da criminalidade, daquilo que ele cometeu, dos seus problemas. Você já imagina Deus falar assim, ó, você tem uma briga de família, você briga com seu pai, briga com a sua mãe, vocês se ferem por meio da palavra, vocês se machucam por meio de troca de farpas, e você fala, eu vou embora, vou para Minas Gerais, vou para Guaxupé, vou ficar lá em Guaxupé a minha vida toda, vou fazer queijo, vou fazer chancliche, ou chucrunche, como diz a Carol, chancliche é o nome certo, chucrunche é o nome que ela dá. Vou fazer o chancliche, e de repente Deus te aparece e fala, volta para São Paulo, que há uma obra lá para você. Volta para o meio familiar. Volta para o ambiente onde você achou que você fracassou. Volta para o ambiente onde os planos para você, na sua mentalidade, no seu coração, não deram certo. Volta para o meio dos mesmos investidores. Como é que você ia falar? Deus, tá bom, ok, eu vou voltar, não tem problema. Moisés é humano, como eu e como você. Então é óbvio que Moisés ia se sentir inseguro diante de um desafio que não tem só a ver com conduzir o povo, porque o chamado é para voltar para um local de frustração, o chamado é para voltar de onde havia conflito, e não só para voltar para um lugar onde tinha conflito, o chamado era também para liderar um povo. E aí você pensa, Moisés foi educado dentro do governo, de uma estratégia egípcia. Provavelmente Moisés não seria o primeiro no cargo egípcio, porque havia o irmão que iria governar no lugar dele. E agora, apacentando ovelhas, ele vê um arbusto. Esse arbusto é a presença do Deus vivo que fala para ele, tira a sandália dos seus pés onde você está, porque o lugar que você está é santo. E é o seguinte, além de você entender que eu sou o Deus dos seus pais, eu tenho uma missão. Você vai voltar para um lugar onde havia conflitos e lá você vai liderar um povo que estava escravizado. Agora pensa comigo, Moisés vivenciou e ele viu como o povo era tratado, viu o peso da mão de Faraó, viu como os judeus estavam sendo tratados nas mãos dos egípcios, e ele teria que ir lá ser um grande diplomata. Então ele não ia só voltar para um lugar de frustração, ele ia voltar para um lugar onde se opor a Faraó era algo extremamente perigoso. Porque se não fosse, o povo não teria passado cerca de quase 300 anos escravos. Você acha que nesses 300 anos não houveram rebeliões? O texto não registra, mas 300 anos sendo escravizados, humilhados, provavelmente houveram rebeliões. Mas essas rebeliões foram abafadas pelo peso da mão de Faraó. E é para esse lugar que Deus está falando para ele. Volta. Há um projeto para você lá. Da mesma maneira acontece com a nossa vida, queridos. Na grande maioria das vezes, nós temos algumas objeções quando Deus nos pede alguns desafios. Porque a objeção não está pautada nós somos inseguros. A insegurança, na verdade, ela é fruto de um amealhado de circunstâncias que te machucam por dentro. A insegurança ela precisa ser melhor tratada. Porque a gente, mas fulano é inseguro demais, Beltrano é inseguro demais. O fulano é inseguro demais para pregar, o fulano é inseguro demais para liderar, Beltrano é inseguro demais para pregar, fulano é inseguro demais para estar na escolinha, o fulano é inseguro demais para ir lá e tentar, de maneira ousada, levar o currículo de uma empresa. Nós precisamos entender o porquê disso. Porque a insegurança, na verdade, ela é um conjunto de sentimentos que a produziram.
Moisés tem um background de feridas. Ele tem um background de mágoas. Ele tem uma vida. Ele não é inseguro aqui porque ele quer. Ele é inseguro porque ele tem motivo para. Ele trabalha, inclusive, algumas objeções. A primeira objeção de Moisés é uma objeção externa. Olha o que ele diz, ele fala assim, ó, mas e se eles não acreditarem? E se disserem? Se não acreditarem? O Moisés está pensando, ó, mas e se esse povo me rejeitar? Então ele tem objeções ao chamado de Deus, que são objeções sociais. Se as pessoas não aceitarem o meu chamado? E se não acreditarem em mim? Você quer motivo de insegurança maior do que a aceitação de pessoas? Quer motivo de insegurança maior do que você saber que você vai ter que se expor e as pessoas podem dizer não para você? As pessoas podem dizer que você não é capacitado, que você não é capacitado, que você não é escolhido. Quer maior objeção do que o medo que nós temos as pessoas apontarem para nós e falar, você não é capaz o suficiente? Moisés estava pensando nisso, mas e se eles não acreditarem que o Senhor me enviou? Ele tinha objeções externas, como ele também tinha objeções internas. Ele olhava para as limitações dele mesmo e falava, mas eu sou gado. Quantas vezes a nossa insegurança, ela não é fruto do espelho distorcido que nós temos de nós mesmos? Quantas vezes você acha assim, ó, não vai dar certo? Não é porque a situação não é favorável para mim. Não vai dar certo porque eu me conheço. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu sou limitado. Quantas vezes, aliás, o nosso caráter ele é construído por uma série de questões envolvendo infância. Em psicologia pastoral a gente acaba estudando isso. Nós somos construídos de um monte, nós somos, na verdade, um retalho do nosso passado. O que nós somos agora é a maneira como nós somos construídos pelas marcas, decepções e medos. Já testemunhei aqui para os irmãos que às vezes eu tinha medo, às vezes, na fundação. Eu estava com a minha irmã e a gente ia para lá, e os meus amigos às vezes me convidavam para ir para os lugares, eu ia nos lugares. Ah, era um restaurante? Eu ficava parado na porta, esperando os meus amigos chegarem para eu poder entrar nos restaurantes. Sabe por que eu tinha medo? Sofrer preconceito racial. Porque já havia sofrido lá no passado. Então eu ia, ficava, os amigos da faculdade chegavam, ia todo mundo. E eu sempre fui, vocês percebem que eu sou meio doente por horário, né? Começa a dar 10, 14, meu olho direito começa a piscar, meu Deus do céu, falta 1 minuto para o culto. Será que está todo mundo aí? Será que o pessoal vem, meu Deus do céu? Eu sou meio doente por horário, aí depois fui congregar, né, entre aspas, na Igreja Batista do Calvário, né, fui criado com a visão do pastor Odaí, que ficava no meu ouvido por horário. Ele me deixou mais doente que eu já sou por conta de horário. Por isso que tudo quanto é lugar eu chego antes. Vou nos lugares que a Carol chega lá, tá tudo apagado, só tá eu e ela lá no carro. Calma, amor. Não errei o horário. Daqui 1h30, nós chegamos no horário certo. Porque eu sou assim. Então eu já fiquei doente. Então agora você imagina como eu era antes. O pastor, eu lembro que ele começava... Eu sei que alguma coisa está errada quando eu olho para ele, ele está com aquele mão no bigode. Passa, mão, porque foi alguma coisa não está do agrado dele no culto. Aí, eu tinha essa questão de chegar nos lugares antes. Só que eu não entrava. Eu ficava esperando chegar os meus amigos porque eu me sentia mais seguro com eles. Mas por causa de coisas do passado, por causa de questões, do preconceito racial, de que você passa, que você ouve, que você vê. Então, a minha insegurança de entrar num estabelecimento, Bruno, era porque eu tinha um background passado, marcas do passado. Quais são as suas? Quais são as feridas que você carrega? O que te torna um ser humano inseguro? É o seu tom de pele? Você acha que você está acima do peso? Você acha que as pessoas não aceitam os seus fracassos passados? É o seu corpo? Você acha que está um pouco mais gordinha? Ou um pouquinho magro demais? Você se acha alto? Porque, na verdade, nós nunca temos um padrão, né? A gente sempre se acha gordo demais, magro demais, alto demais, baixo demais, fino demais. É engraçado. O mundo e o diabo conseguiu inserir em nós um negócio chamado insatisfação.
Mas isso é tema para uma outra pregação. Mas eu quero dizer, o que te torna inseguro? O que faz você tremer? Eu estou falando daquela insegurança verdadeira. Faz você tremer. Confesso aos irmãos que essa música, Nos Braços do Pai, que nós cantamos aqui, eu tenho uma história com essa música. E a história tem a ver com a Igreja Batista Redenção, que foi quando nós estávamos voltando lá do Hotel Montovani, agora que me dói, né, amor? O Bigode até tinha indicado esse lugar, a gente foi para lá e nós estávamos voltando e a gente estava esperando a igreja nos aceitar. Entendeu todo o processo. E a gente estava vindo para cá, já estava quase tudo certo, a gente já sabia que a gente ia sair da Igreja Batista do Calvário, e eu já tinha conversado com o pastor Manuel, mas eu confesso que eu voltei escutando essa música Nos Braços do Pai, chorando, orando e chorando, orando e chorando, orando e chorando, e a música tocando, porque eu falei, pai, o senhor sabe das minhas inseguranças. Eu sei que eu não sou perfeito, sei que eu sou jovem, sei que tem muita coisa que eu vou ter que apanhar, tenho que mostrar confiança para a igreja. Aí eu falei assim, Deus, eu sei que eu sou um homem de Deus. Minha família me conhece. Eu conheço a minha família, sabendo que nós somos uma família sacerdotal, separados para servir ao Senhor. Mas será que a igreja vai saber disso? Será que com tantos traumas e tantos escândalos envolvendo a igreja cristã, envolvendo liderança, envolvendo pastores, com tanta coisa, será que a igreja vai me aceitar? Não só nisso, mas será que eu vou ser um pastor bom o suficiente para a igreja? Será que a igreja vai caminhar comigo? Será que a igreja vai confiar quando eu trouxer projetos? Iguais nós temos que mudar de lugar? Será que a igreja vai dizimar? Será que a igreja vai investir em mim por conta dos traumas? Irmãos, eu confesso a vocês que eu chorei muito. Chorei muito. Mas eu não abri mão do chamado. Eu venci a insegurança, mano. Eu venci a insegurança, Dina. Grazi, eu venci a insegurança. Não que ela tenha sido curada ou sanada, porque ainda existe muita insegurança em mim, eu sei que existe muita insegurança em você. Mas o texto que nós lemos, ele trabalha com dois antídotos, ou duas atitudes básicas, para se caso você seja muito inseguro ou insegura. Como eu falei, segurança ela não tem nada a ver com um atributo de caráter. Ela tem a ver com uma construção de vida. Grava isso que eu estou falando. De novo, a insegurança não tem nada a ver com você ser covarde ou não. Mas ela tem a ver com um histórico de vida que te deixou inseguro. Se você está assim, eu quero pegar duas atitudes do texto. Mas não são três hoje? Hoje eu vou ser antibatista, são duas. Vamos dizer 3 pontos. Duas. Porque eu quero ter tempo para a gente orar. Para que Deus arrancar isso do seu coração. E enchê-las de certeza da presença dele. Amém? O tema de hoje é, olha só, mostra-me tuas mãos. Mostra-me tuas mãos. Primeira atitude. Dá uma olhadinha no verso 2. O que Deus pergunta para Moisés? Dá uma olhadinha lá. Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Queridos, Deus conhece as limitações daquilo que nós temos. Então a primeira atitude é basicamente entregar ou entregue o que tem nas mãos ao Senhor. Deus, quando ele chama, por isso que eu falei que a sermão de hoje está ligado na semana que vem, que é a vocação. Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo e confessa Ele como Senhor e Salvador, Deus já sabe a mão de obra que Ele tem nas mãos. Porque Deus já te conhece. A Bíblia afirma que Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Se você ler o Salmo 139, lá fala que de maneira incrível, espantosa, o Senhor formou você nos ventres da sua mãe. Se Deus te formou
Deus já sabia o seu tom de pele, já sabia o seu tamanho, Deus já sabia o seu peso, Deus já sabia a sua estatura, Deus sabia tudo sobre você. Ele conhecia o seu interior. Deus conhece a sua estrutura, como diz o Salmo 139. E é com isso que ele quer trabalhar. Portanto, entregue o que tens nas mãos ao Senhor. Ou seja, quem você é? O que você... Deus chamou você para fazer o quê na casa dele? Na vida profissional, na vida familiar. Ser pai, ser mãe, ser amigo, ser líder, ser professor, ser professora, ser engenheiro, ser um homem de negócios. Mas, pastor, eu sei que eu tenho que ser isso. Mas como eu trabalho para otimizar isso? Sabe como? Entrega o que você tem nas mãos de Deus. Aquilo que você pode trabalhar. Não precisa ser muito, não precisa ser perfeito, não precisa ser demasiado, mas precisa ser o que você tem. As suas características. É interessante, nós queremos primeiro, antes de entregar a nossa vida, e antes de ousadamente aceitar uma proposta de Deus, nós queremos nos moldar. Nós queremos falar, não, eu preciso estar perfeito. Monize ministrou isso muito bem, ela leu meu sermão antes. Vem como estás. Aqui Deus não está propondo que você seja um crente estagnado, vire a mesma pessoa sempre, com os mesmos pecados, com as mesmas manias. Deus está pedindo você para vir, porque Ele sabe com o que Ele vai trabalhar, como Ele vai trabalhar, quando Ele vai trabalhar, de que forma Ele vai trabalhar e para que Ele vai trabalhar. Mas entrega o que você tem nas mãos. Moisés só tinha uma vara. Era tudo que ele tinha. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele está chamando Moisés para o maior desafio da vida dele. Moisés nem sabia que ele viria a ser, olha o que eu vou te falar, ele nem sabia que ele viria a ser o maior legislador da história de Israel. E Deus fala para ele, ó, o que você está na sua mão aí, Moisés? Ah, eu tenho aqui uma vara comigo, então joga lá no chão. Porque é por meio das suas limitações, daquilo que você tem, daquilo que te restou. Porque Moisés, ele era filho adotivo de Faraó. E de uma maneira ou de outra, ele também iria herdar o governo do Egito, mesmo que de maneira secundária, ele tinha riquezas nas mãos. E o que sobrou das mãos de Moisés? Sobrou uma vara, então é com isso que eu vou trabalhar. É isso que você tem? Joga no chão, porque é por meio dessa vara que eu vou operar o meu poder. Deus conhece as limitações daquilo que nós temos a oferecer para Ele. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29, diz o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Verso 28. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Verso 29. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Olha que interessante. Deus trabalha com o mínimo. Deus trabalha com o fator mínimo. Com aquilo que você tem. Faz parte, é uma das características do nosso Deus. Não trabalhar com todo, mas trabalhar com pouco. Não trabalhar com todos, mas trabalhar com um grupo reduzido que entendeu o chamado e entendeu o propósito. Então isso me alegra. Sabe por que me alegra? Me alegra que em todas as minhas empreitadas, e deve te alegrar também, porque em todas as suas empreitadas, você precisa entender que você não vai precisar contar sempre com muito, com o perfeito. Você não vai precisar contar com todas as suas necessidades supridas, porque é Deus quem vai suprindo ao longo da sua caminhada e da sua vida aquilo que você precisa. Porque
de tal forma, a glória não seria dele. Por isso que o modus operandi de Deus é sempre trabalhar com menos. E do menos fazer mais. É isso aqui de instrumento que nós temos, então é com isso que ele vai trabalhar. É esse espaço que nós temos, por enquanto, ele vai trabalhar aqui também, vai nos levar para fora, mas vai trabalhar com o que nós temos aqui. É tão interessante que pega o modus operandi de Deus. Olha a quantidade de pessoas que ele alimentou só com alguns pãezinhos e alguns peixes. Olha a quantidade de homens e de exércitos que Deus venceu. Deus é tão interessante isso que chega um momento que em uma das batalhas Deus fala assim, tem gente demais aqui, vamos reduzir. Olha que coisa louca. Eu estou indo lutar com um exército que é 10 vezes maior que o meu, Bruno. 10 vezes maior. 10 vezes. 2 Bruno aqui. Em vez de Deus falou, vai arregimentar mais pessoas. Em vez de Deus falar assim, vai convocar mais gente para lutar, Deus fala, não, tem muita gente. Olha que coisa louca. Reduz. Porque Deus sabe que assim a glória vai ser dele. Deus trabalha com pouco, mas Deus trabalha com aquilo que nós oferecemos. E se oferecemos de coração, o que você tem nas mãos para ser um bom servo de Deus aqui? O que você tem nas mãos para ser um bom pai? O que você tem nas mãos para ser uma boa mãe? Pastor João, estou sem tempo. Estou com dificuldade para cuidar dos meus filhos. Qual o tempo que você tem? Oferece isso a Deus. Pastor João, nós estamos com dificuldades financeiras em casa. As coisas estão difíceis. Oferece. É o que você tem agora? É um arroz, feijão e um ovo que é para hoje? Então que seja um arroz e feijão e ovo regado com a presença de Deus e com o amor dele. Ele trabalha com aquilo que nós oferecemos. Moisés tinha uma vara. 1 Samuel capítulo 17, verso 50, diz o seguinte: com uma simples funda, Davi venceu um gigante. Uma funda. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Se deixarmos a nossa vida disponível nas mãos de Deus, você pode ter certeza que Ele vai fazer infinitamente mais. Cabe a você entregar aquilo que você tem nas mãos dele. Voz, talento, disposição, coração, vida. Entrega isso. E deixa que o a mais ele fará. Você sabe que, gente, o tempo está voando ali. Você sabe que eu queria muito, eu já contei essa história, que eu queria muito que os meus familiares se convertessem no negócio de pé. Escrevi uma carta para minha tia em Minas Gerais, para a tia Salomé. Escrevi a carta para ela, cheio de amor, coloquei versículos bíblicos, praticamente fiz um pergaminho. Só faltou escrever a pena lá, bonitinho, no couro, né? Mandei para ela, liguei para ela depois, né? Ela vai falar alguma coisa. Sabe o que ela falou? Oh, meu filho, que carta bonita. Deus, não era isso que eu gostaria. Queria que ela se entregasse ao Senhor ali, mas amém, Deus sabe o que faz. Passa um tempo, uma outra prima minha, que já estava sendo evangelizada, lógico, já tinha já um processo por trás da vida dela, mas ela abre a gaveta dela, pega a carta, lê e me liga chorando. Eu mirei uma coisa, Deus acertou outra pessoa. Mas Deus trabalhou com aquilo que eu tinha. Sabe o que eu tinha para falar com a minha prima? Caneta e papel. E ele atuou. Então, queridos, entrega o que você tem nas mãos do Senhor. Segunda atitude, porque o tempo voa. Confie no Deus que supera as dificuldades. Dá uma olhadinha nos versos de 5 a 9, que está escrito aí, Bíblia aberta. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal a ele, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu.
O Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando atirou, ela estava como lepra, branca como neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando atirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Você sabe que as nossas objeções, como eu falei, elas são frutos de uma experiência passada. Mas nós temos que tomar cuidado para nós não desprezarmos as experiências do presente e as experiências poderosas que Deus nos dá. Deus estava falando para Moisés, vamos fazer o seguinte, eu estou falando para você ir, você está com medo. Então Deus fala, o que você tem nas mãos? A vara? Ataca. A vara vira uma cobra e a cobra começa a correr atrás de Moisés, né? Eu acho interessante que eu fico imaginando Deus vendo, né? Moisés correndo a cobra, Moisés lá, aí Deus fala para ele, para, respira, estou aqui, pega pela cauda. Ele vai pegar pela cauda e a cobra volta a ser uma vara. Agora, você já pesquisou como é que funciona as pessoas que vão pegar a cobra? Por onde se pega a cobra? Pela cabeça. Não pela cauda. Olha que interessante. Deus está mostrando para Moisés que ele é tão senhor da circunstância, mas ele é tão senhor da circunstância, que ele está falando para Moisés, mesmo você pegando pela cauda, ela não vai te machucar, porque eu estou aqui. Mesmo o seu modus operandi sendo o modus operandi errado, vai dar certo, porque eu estou aqui. Porque o Deus que opera milagres está falando com você, Moisés. E às vezes é assim na nossa vida. Nós queremos atuar e queremos fazer as coisas para Deus e queremos fazer tudo de modo tão perfeito, nós fazemos de modo perfeito, buscamos fazer da melhor forma possível, mas isso não quer dizer que porque fazemos certo que Deus vai operar. Se ele, é claro, temos que sempre fazer o melhor, mas se algo der errado no percurso, Deus vai e corrige, porque é Ele o maior interessado que o nome dele seja glorificado. O maior interessado na libertação do povo, é claro que era Deus, porque Deus tinha um pacto com os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, mas acima de todas as coisas, Deus tinha amor por esse povo, e Deus estava falando a Moisés, vai atuar, vai lá para você salvá-los, porque eu sou com você, e se algo der errado no meio do caminho, mesmo que você pegue a cobra pela cauda, eu estou com você, Moisés. Isso deve encher o nosso coração de ousadia, não para a gente espantar a insegurança, mas para a gente atuar mesmo por meio da insegurança. Porque a gente precisa entender que nós nem sempre, você tem que te trazer a realidade. Eu sei que você sabe disso, mas eu só preciso te recordar. Você não pode ter controle 100% das coisas. Você não pode ter 100% do controle financeiro da empresa. E não vai ter falhas. Você não vai ter controle 100% dos clientes que vão até a sua loja. Você não vai ter controle 100% dos alunos, né, Graça? Eu queria ter pelo menos controle de 10. A molecada que, Jesus, bate sinal, pelo amor de Deus. Eu queria poder lá ter 100% de controle dos meus alunos, Bruna. Não consigo. Tem um menino lá, se o professor decorou o nome, papais, mamães e futuros papais e mamães. Se você estiver chegando na escola, a professora olhar para você e o nome do seu filho for Enzo, e assim que você aparecer na escola, mãe do Enzo, né? Isso já pode saber. Ela decorou o Enzo porque o Enzo dá trabalho. É assim, Aline? Né? A gente decora, não é assim, pá? A gente decora quem dá trabalho. Aluno bom, às vezes, o pai fala, você é pai de quem? José. E tem José na minha sala? Tem, professor. Mas o aluno passou incólume, né? Às vezes é quietinho demais e tal. Eu queria ter 100% de controle da minha sala de aula. Você gostaria de ter 100% de controle da sua vida financeira, do temperamento do seu marido, temperamento da sua esposa, temperamento do seu chefe,
Você chega lá no seu local de trabalho, você pisa lá, ele parece a menina do exorcista, ele já vira a cabeça, começa a vomitar verde, vai falar de meta para você. Não tem como você ter 100% do controle da sua vida. Não tem. Mas Deus fala para Moisés, pega pela cauda. Você vai ver que mesmo você atuando errado, eu vou agir, Moisés. Ninguém deve se considerar suficiente para realizar a obra de Deus, a não ser pela força dele mesmo. Quantas pessoas falam assim, não vou me aventurar aqui na redenção porque estou vindo aí de um background de pessoas machucadas. Não quero me aventurar aqui de novo na igreja. Vou ficar quietinho. Queridos, é Deus que capacita. É Deus que cura. É Deus que restaura. É Deus que tem uma proposta vocacional para cada um de vocês. Por isso que semana que vem vamos falar o spoiler. Semana que vem eu vou falar sobre vocação. É spoiler. Quem está aqui tem que vir também semana que vem. É Deus que conhece a sua vida. E eu sei que no fundo, a gente olha para dentro de nós. Se olha para dentro de você, você fala, meu Deus, mas eu fazer qualquer coisa que tenha que me expor, imagina, não serei capaz. É Deus que capacita. Deus, querido, Ele quer superar as suas objeções. Se você falar, Deus, o que eu tenho está aqui, quem eu sou. Eu entreguei o João Paulo da Silva Tobias, 46 anos, pai da Manu e da Mari, esposo da Carol, irmão da Patrícia, filho de Paulo e Mércia, tio da minha querida Laura, da Júlia. É esse amigo de vocês, é esse João que veio aqui. É esse João que assumiu a proposta. Você fala assim, qual é a sua capacitação? Eu não tenho nenhuma capacitação. A única coisa que eu tenho aqui é uma carteirinha lá da Orbiban, da Ordem de Pastores Batistas Nacionais, e ainda está atrasada, precisa chegar. É o que eu tenho para te oferecer. Mas eu confio no Deus que te chamou para estar aqui hoje. E eu confio no Deus que me chamou. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. 2 Reis, capítulo 2, verso 4. O azeite só parou quando acabaram-se as vasilhas. A vida cristã, queridos, vai trazer muitos desafios. Moisés estava dentro da sarça. Mas para cada desafio haverá uma ação proporcional de Deus. Olha o que eu vou te falar. Para cada desafio haverá uma ação proporcional de Deus. Com Deus você nunca vai ficar descalçado ou descalçado. Você nunca vai encontrar uma situação. O problema é maior que o Deus que eu sirvo. O que você vai encontrar é talvez um coração olhando mais para o problema do que para Deus. E um coração esperando mais resolução de problemas do que relacionamento com Deus. Que é uma outra coisa que é complicada também. Porque às vezes nós estamos tão focados no problema que nós esquecemos que o que Deus quer não é só a solução do problema, Deus quer relacionamento. Então, às vezes, tem esse lado também. Às vezes você está orando, Deus, eu estou com esse problema, estou com esse problema, estou com esse problema, estou com esse problema, é financeiro, meu nome está aí na praça, o negócio está feio, as coisas estão